Mais um domingo juntos, sejam todos bem-vindos nesse estudo que estamos falando sobre entendendo a fé cristã. Nós estamos no terceiro domingo falando sobre o assunto sobre a Eclésia do Senhor e hoje a gente deve terminar esse assunto da Eclésia do Senhor e no próximo domingo deverá voltar o pastor Chuminski com um novo assunto interessante para cada um de vocês. Eu sou o pastor Rubens Marins, sou pastor um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Santo André e estou lecionando este semestre esse assunto de entendendo a fé cristã junto com o pastor Chuminski. Domingo passado a gente viu rapidamente a Idade Média, o que acontece com a Eclésia do Senhor, uma igreja politizada, arraigada no Estado, mas em 1517 Lutero faz o cisma da Igreja Católica e aí surgem novos grupos entrantes chamados cristãos, nunca reconhecidos por essa Igreja Católica como a Eclésia do Senhor, mas continuamos firmes até hoje. E lá pelos anos do século XVII, começam então novos grupos, com novos nomes desses grupos, e um desses grupos de onde nós surgimos, que é a Igreja Batista. A gente vai fazer rapidamente dar uma pincelada quem somos, de onde viemos, e devemos terminar então esse assunto sobre a Eclésia hoje. Que Deus possa abrir o seu coração, a sua mente ao estudo da palavra e que a gente seja edificado no estudo de conhecer um pouco mais da Eclésia do Senhor. Mas como estávamos falando no domingo passado e hoje sobre a perspectiva protestante depois da reforma de Lutero, então na cosmovisão protestante não existe distinção entre clero e leigos. Para nós todos somos leigos, do grego laos, ou seja, povo, ou seja, somos povo de Deus simplesmente, e sacerdotes ao mesmo tempo, uns dos outros, como Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Antes de ser mãe dos fiéis, como a Igreja Católica se diz, a Igreja é a comunidade dos santos. Ainda que as divisões protestantes também tenham seus aspectos tristes e condenáveis, elas implicam no reconhecimento tácito de que nenhum grupo pode arrogar para si o direito de ser a manifestação plena e exclusiva de Cristo, de Igreja de Cristo aqui na Terra. Nenhuma igreja evangélica, por mais bíblica que se considere, pode, em sã consciência, considerar-se, entre aspas, a igreja, à exclusão de todas as demais, as outras co-irmãs. Existem muitas igrejas, no sentido de agremiações cristãs ou grupos cristãos, mas só uma é a Eclésia do Senhor, no sentido mais pleno da palavra. É o corpo espiritual e invisível de Cristo, ou o conjunto de todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Esta é a Igreja do Senhor. Esses seguidores de Cristo incluem pessoas de todos os grupos, sejam elas protestantes, católicas, ortodoxas, e até mesmo indivíduos que, por algumas razões excepcionais, não estão filiados a nenhuma denominação cristã. Não se choque de eu dizer isso. Existem salvos espalhados pela terra. Somente Cristo realmente conhece os que são seus. A gente jamais deve julgar, você é, ou aquele outro não é, esse é. Não. Cristo conhece os seus em toda a face da terra. A nós cabe sempre anunciar
o verdadeiro evangelho da salvação de Jesus. Mas jamais julgarmos quem é salvo e quem não é salvo. Claro que a Bíblia dá diversas dicas de quem são os verdadeiros salvos. E aí cabe-nos acompanharmos, sabermos se somos ou não somos diante da palavra de Deus. Diante de tudo isso, é estranho que alguns dirigentes cristãos continuem insistindo na tese de que a sua agremiação religiosa ou seu grupo é a igreja por excelência, ou pior ainda, né? Que uma determinada estrutura eclesiástica que tem algum nome pode ser assim considerada. Até mesmo no nosso meio, no meio protestante, isso tem ocorrido, quando certos líderes eclesiásticos, referindo-se a grupos que adotam uma postura discordante ou oposição à sua cúpula dirigente, dizem que os mesmos estão rebelados contra a igreja, contra Deus, ficando sujeitos aos castigos divinos. Não devemos julgar. Essa postura revela realmente um lamentável equívoco quanto ao conceito bíblico e evangélico do que é de fato a igreja em sua expressão mais elevada. Não é denominação, não é estrutura, não é instituição humana, muito menos a sua liderança. Essas realidades são importantes. A Escritura ensina a obediência, claro, aos líderes da igreja, na medida, claro, em que elas se mantenham fiéis à palavra do Senhor, ou seja, às Escrituras. Contudo, não se deve perder de vista o que é mais essencial, que a igreja é o corpo de Cristo ou o povo de Deus. Mais para frente a gente vai ver alguns nomes que a própria Escritura fala sobre esse grupo de eclésia, com diversos nomes diferentes. Mas é o povo de Deus que se reúne para quê? Para adorá-lo. E se dispersa para servi-lo e dar testemunho diante do mundo de quem é esse Senhor a quem servimos. Mas é interessante que no ano 2000 os protestantes do mundo inteiro ficaram surpresos com uma declaração oficial emitida pelo Vaticano, pelo ex-papa, que agora deixou de ser papa, afirmando que será a Igreja Católica Romana a única igreja verdadeira e todos os outros não são verdadeiras eclésias do Senhor. Para os herdeiros da reforma, a questão é clara. A igreja invisível é uma realidade que somente Deus conhece, aqueles que já se foram. Já a igreja visível é, acima de tudo, o povo de Deus, o conjunto dos fiéis, onde quer que se encontram. Não é, de novo, estrutura, denominação, templo, não. A igreja é o conjunto de fiéis aonde quer que se encontre no mundo. Onde estiver uma ou duas pessoas, ali o Senhor está com ela, se é a eclésia do Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da cidade de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 27, ele afirma: vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. Faço uma parte aqui agora com vocês de 5 minutos para falar desse grupo que nós chamamos, que nós pertencemos, que nós caminhamos juntos, chamado Igreja Batista. De onde viemos? A Igreja Batista é uma denominação protestante que surgiu lá na Holanda, no início do século XVII. Os batistas interpretam o batismo como sendo imersão em água, como uma exposição bíblica e pública da sua fé. Isso que significa o batismo para nós. É uma exposição bíblica e pública. Estou declarando que eu aceito pela fé a morte de Jesus em meu lugar. A denominação historicamente está ligada aos dissidentes ingleses ou movimentos anticonformismo do século XVI.
O movimento batista surgiu na colônia inglesa, lá na Holanda, num tempo de reforma religiosa intensa naquela época, estava existindo. Os batistas, nós somos considerados protestantes históricos. A maioria das igrejas batistas escolhem se associar-se em grupos que formam um grupo de apoio, fornece apoio uns aos outros. Isso nós chamamos de Associação Batista. Nós temos a Associação Batista Mundial, temos uma maior associação batista, fica no sul dos Estados Unidos. No Brasil nós temos duas convenções, uma estadual e uma nacional, Convenção Batista Brasileira. Mas só no sentido de nos ajudarmos mutuamente. Nós não temos um chefe maior da Igreja Batista. Por quê? Sabemos que ele se chama Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, o cabeça da Igreja. Mas o que uma Igreja Batista entende? Que cada cristão é seu próprio sacerdote. Cada cristão tem completa liberdade de consciência. Não possui sacramentos, como a Igreja Católica tem lá seus 6 ou 7 sacramentos. Mas nós aceitamos o batismo e a ceia do Senhor como ordenanças deixadas pelo nosso Mestre Jesus. E aqui eu cito algumas posições doutrinárias sobre o batismo e ceia. A ceia é um memorial. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, que eu quero ler para você rapidamente. Ele falando desse memorial que é a ceia do Senhor. 11, versículos 23 a 26. Ele diz que: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então a ceia é um memorial para nós relembrarmos de que Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O seu corpo foi ali moído, transpassado, judiado em favor de nós. E o seu sangue foi derramado ao nosso favor. Nós não acreditamos na ceia do Senhor como sendo consubstanciação ou transubstanciação. Consubstanciação, alguns grupos protestantes acreditam na presença do Senhor nos elementos. Nós não acreditamos nisso. O Senhor sempre está presente no nosso meio, no ato de nós cearmos juntos, mas não nos elementos. Tampouco acreditamos em transubstanciação, que é a posição de que o pão e o vinho transformam-se verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Não há base bíblica nenhuma para isso. E o batismo, essa palavra que vem do grego baptizó, que significa mergulhar, imergir, submergir. O batismo de Jesus, o mandamento para batizar, vem do próprio Senhor Jesus. Veja que em Marcos 1,9, Jesus foi batizado, não precisava ser batizado, mas ele quis dar um exemplo para nós. João Batista o batizou. Mas a autorização do batismo durante o ministério de Jesus, se a gente ler João 4,1, os grupos de João souberam que Jesus também batizava alguns. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Mas aquele batismo era provisório, porque o Senhor Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário ainda. O mandamento para batizar pertence, lógico, necessariamente à era da ressurreição do Senhor, quando a redenção já tinha sido lavada a efeito na cruz do Calvário. E a autoridade universal otorgada ao Senhor, que ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Lembra desse texto de Mateus 28, 18 a 20? Portanto, indo, ele disse, fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Ensinando-as e batizando-as aos que creem
em nome de Jesus. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, passado, Jesus já está prestes a subir ao céu, quando ele dá as últimas ordens aos seus discípulos. Então, indo fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que creem. O batismo cristão, então, está arraigado na ação redentora de Jesus. É um evento divino humano, significativo, e nele se associa a graça de Deus e a fé humana, não automática ou sacramentalmente, mas pela livre operação do Espírito Santo de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 12, 13, e Pedro escreve lá em 1 Pedro 3, 21. Assim demonstra a identidade entre fé e batismo. De outra forma, seria apenas um rito exterior. Longe disso. Fé e batismo são meios para entrar no corpo de Cristo. Nem só fé, nem só batismo. Nem a fé, mas o batismo. E Lucas escreve em Atos 2:38 e Paulo escreve em Gálatas 3:26 e 27. Vou ler rapidinho para vocês esses textos que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos 2:38, depois que Pedro havia pregado. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos. Primeiro tem que haver o quê? O arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso nós batizamos aqueles que aceitam, que se arrependem dos seus pecados, nós o mergulhamos na água. E nunca batizamos os nossos recém-nascidos, porque eles não creem em nada e não têm nada de se arrepender ainda. Mas a hora que eles tiverem a consciência do pecado, aí então é o instante do arrependimento. E Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 3, 26 a 27, ele diz o seguinte: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Portanto, fé e batismo. Interessante que não é fé mais batismo, nem só a fé, nem só o batismo. Mas nós entendemos que quem crer tem que ser batizado. Por isso nós pregamos àqueles que ainda não receberam pela fé ao Senhor Jesus e rebatizamos-os. Por isso os batistas foram considerados na no século XVII, de rebatizadores. Porque, de uma certa forma, a pessoa se considerava ter sido batizada quando pequenininha, quando criança. Porque a Igreja Católica faz isso até hoje. E algumas entidades ou algumas dos nossos irmãos protestantes também batizam os seus pequenos até hoje. Mas existe depois uma confirmação lá na frente. Mas a base teológica realmente para batizar, vem do arrependimento. Quem arrepender, crer e for batizado. Essa é a ordem mais bíblica que temos para a obediência daquele que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ide, fazer discípulos, ensinando-os a guardar e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que crescem nele. Vamos falar um pouco agora sobre a base teológica da igreja. Nós estamos terminando, temos 3 pontos para discutir com vocês sobre a base teológica da igreja, e mais 2 pontos que vamos ver depois. A base teológica da igreja está em Mateus 16, de 13 a 19, que eu quero ler para vocês. Abram lá suas Bíblias comigo. Mateus 16, versículos 13 a 19. O Senhor Jesus com seus discípulos. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem
os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros que é Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus, olhando para ele, perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele está dizendo diretamente para os seus discípulos: quem você acha que eu sou? Aí Simão tomou a frente dos discípulos e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está se referindo aqui da sua eclésia, que se iniciaria, e que Pedro era uma dessas pedras. E aí o diálogo faz de Pedro o primeiro cristão ali com Jesus. Jesus reconhece que foi o Espírito Santo quem revelou a verdade para ele. E surge aqui então na sua resposta uma pergunta que eu faço para vocês pensarem: quem é a pedra? Várias teorias são aventadas e registramos aqui a mais comum delas. Uns acham que a pedra era Jesus, outros acham que eram os discípulos, mas Jesus falando era Pedro mesmo, a pedra, pessoalmente. Pedro como pessoa, como um crente em Jesus e não como chefe. Ele é representativo e não um indivíduo solitário na sua fé. Ele falou pelo grupo, ele estava ali junto com os outros seus irmãos, seus discípulos de Jesus. E tornou-se então o primeiro cristão, mas a sua resposta não fez dele um segundo mediador, um segundo Cristo, como a Igreja Católica Apostólica Romana quer nos ensinar. Nem tampouco foi um capataz de Cristo. Essa palavra que foi dirigida a Pedro como indivíduo é dirigido à eclésia dele de todo o mundo, que somos nós. Ou seja, o que foi dado a Pedro foi dado à eclésia dele como um todo. Isso significa dizer que Pedro não foi um papa, o maioral da igreja, nem teve uma autoridade especial sobre os demais. Jesus não falou: então você a partir de hoje é o meu representante na terra. Não, todos nós somos representantes, embaixadores para anunciar as verdades dele. Um sétimo ponto que eu quero comentar com vocês: qual é a missão da Eclésia do Senhor, da sua igreja? Muitos acham que a missão da igreja é fazer discípulos. Essa é a missão principal da igreja? Ou ajudar os pobres, ou seja, fazer beneficência. Essa é a missão principal da igreja? Ou a reunião dos fiéis para aprender a palavra? Essa é a missão da igreja principal? Não. A missão da igreja, aprenda bem isso, é adoração a Deus. A principal obrigação da igreja, portanto, não é só fazer evangelismo, fazer missões, nem benevolência, mas adorar o seu Criador. Adoração a Deus em Cristo devia estar no centro das demais coisas que a igreja realiza. O principal nas nossas vidas é adorar a Deus. Aliás, o salmista Davi fala que nós fomos feitos para a adoração dele. Não há outro motivo que Deus nos fez. Ele nos fez para adorá-lo. E é fácil entender o que está sendo dito agora. A igreja existe em função de Deus e não do mundo. A eclésia dele é em função dele, Deus. No céu não haverá perdidos para evangelizar, mas haverá a eclésia dele, a igreja dele, porque no céu
haverá Deus. Olha a diferença. Ela existe por causa de Deus e não por causa do mundo, dos perdidos. A Eclésia do Senhor não existe por causa do mundo, existe por causa de Deus. E quando nós o adoramos, nós levamos essa mensagem de amor às pessoas que nos cercam, ao nos ver adorar o Criador. Essa missão é necessária para que ela cumpra a sua tarefa dupla, a autoedificação e da proclamação que Jesus ensina que nós devemos proclamar. Nesse aspecto de missão horizontal, a igreja também se dirige a quem? Ao mundo. Ela é enviada ao mundo. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos, João registrou lá no seu livro, no capítulo 17, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, ele está orando ao Pai, assim como o Senhor me enviou, eu também os envio ao mundo. Nós estamos no mundo aqui para adorar e proclamar. Ela se dirige ao mundo com uma mensagem única. Qual é? Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como lemos em Atos 2:37 e 3:19. Olha aqui que interessante. Atos 2:37 a 40. Quando Pedro fala àquela multidão de pessoas, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Olha o que Pedro diz. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para ser batizado, primeiro tem que haver o quê? O arrependimento. É o reconhecimento de que sou pecador e me arrependo diante de Deus. Essa mensagem que Pedro pregou no capítulo 3, versículo 19, também falando dessa pregação, Pedro fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender e fazer meia volta, conversão do que não quero mais viver nesse mundo de pecado. De sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então nós temos que levar ao mundo o evangelho simples, de arrependimento. A salvação é graça do Senhor. Não tem que fazer sacrifício, você não tem que comprar. Tudo o sacrifício que deveria ser feito para apagar os nossos pecados, Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Então Deus propondo reconciliação em Cristo e chama os homens a se reconciliarem com Ele. Então a missão da igreja, entenda-se então, tem duas dimensões. Uma vertical, que é a principal da direção de Deus. É prioritária. Nós existimos para glorificar a Deus. E quando eu faço discípulos, eu também estou glorificando a Deus. Então, na direção dos homens, é a direção da Eclésia do Senhor que vive hoje. Primeiro para glorificá-lo e depois para anunciar as boas novas do Evangelho, na direção dos homens. Por último, e menos importante, falando da igreja, eu quero citar para vocês algumas figuras que o Novo Testamento declara para a igreja. O Novo Testamento usa algumas figuras bem elucidativas sobre a igreja, com quais a gente vai ver agora 5 figuras. A primeira, abram suas Bíblias, estão lá em Hebreus 11:16, ele chama a Eclésia do Senhor de povo de Deus. Olha aqui. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, Deus não se envergonha que a gente o chama de Deus, porque somos chamados por eles e somos seu povo. Então, povo de Deus,
Lembra-se que lá no Velho Testamento, Israel falhou como povo de Deus e o deixou. E nós somos o segundo povo de Deus agora, somos o segundo Israel de Deus. No outro texto, Paulo fala em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, não vou ler o texto todo, mas ele fala que nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Vou ler só as 12, de 12 a 31. A unidade dos membros do corpo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos ou livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, nós fomos todos batizados em um só corpo, em Jesus Cristo. E fazemos parte desse corpo agora. E Paulo fala a importância de cada parte do corpo humano, para exemplificar bem fácil para aqueles irmãos da cidade de Corinto, que cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Ele fala, o pé não pode dizer a orelha que é mais importante, o braço não pode falar para o pé que eu sou mais importante, nem tampouco os olhos dizer a boca. Não, todos iguais, importantes no corpo. E cada um tem uma função específica no corpo. E você que está me ouvindo, você também tem uma função específica no corpo. Talvez você possa dizer a você mesmo, mas eu não tenho nenhuma qualificação, não tenho... Não, o Senhor o chama e o comissiona no corpo. O Senhor não erra na escolha, você foi um escolhido dele. E tenha certeza disso, você é importante para o corpo, como peça nesse corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Agradeça a Deus por isso, porque você faz parte desse corpo. Um outro termo utilizado, uma outra figura que o Novo Testamento fala para a Eclésia do Senhor, que nós somos servo, ou seja, a igreja é a comunidade do segundo servo. Quem é o segundo servo? Jesus Cristo. Olha, Lucas 4, de 16 a 21, leia depois esse texto, que nós somos a comunidade do segundo servo. E por último, um termo bastante conhecido de nós, importantíssimo nós estarmos atentos, quem nós somos, quem nós representamos para Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. A sua eclésia é a noiva, aquela que deve esperar o noivo, que lhe deve ser fiel, viver em expectativa de sua chegada e confiante da sua palavra. Quero ler esses dois textos para finalizarmos. O primeiro está lá em 2 Coríntios 11, 2. Olha o que ele diz da eclésia do Senhor. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Ou seja, a eclésia do Senhor tem que ter esse cuidado de sempre estar se preocupado em estar limpa, bem vestida, porque nós não sabemos o dia que o noivo virá nos buscar. E você não quer se apresentar sujo diante do noivo. E nós, por isso, a Bíblia inteira nos ensina isso, que nós temos que ter uma vida sempre santa, pura e limpa, porque nós não sabemos a hora que o noivo virá nos buscar. Apocalipse 19, versículo 7, ele diz, regozijamo-nos, exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A festa do Cordeiro vai chegar. E já a sua noiva se preparou. Que você, como noiva de Cristo, que somos eclésia, esteja preparado para a sua volta. E cada acontecimento que nós temos na terra, a gente fala, opa,
o Senhor está às portas para buscar verdadeiramente. Há diversos sinais acontecendo que o noivo deve estar se preparando para vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Que o Senhor possa abençoá-lo nesse dia e que você possa continuar com a gente vendo esse assunto importante, porque que a nossa fé cristã, a gente deu uma pincelada rápida na importância das Escrituras da Bíblia, quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quem é a sua igreja. E espere domingo que vem, nós vamos continuar com esse assunto, entendendo a fé cristã. O pastor Chubinski estará com vocês nessas próximas aulas e seguimos nos conhecendo mais e conhecendo mais aquele que nós devemos amá-lo e viver por ele. Abaixe a sua cabeça um instante, quero orar por você, agradecendo a Deus por esses instantes de estudo da sua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos meus irmãos que ouviram essa lição nessa manhã. Que a gente possa entender que nós somos um grupo do Senhor, salvos, comprados por um alto preço. O Senhor pagou o sangue do seu Filho Jesus Cristo e nos comprou com o propósito de louvarmos e vivermos para o Senhor. Faz isso na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e que possamos, junto com a Eclésia do Senhor, estarmos cada dia mais preparados, mais puros, mais limpos e à espera do noivo que está pronto para vir buscar a sua Eclésia. Louvo o teu nome. Te agradeço por esses instantes na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Amém. Até domingo que vem. Então não perca a continuação desse estudo de Entendendo a Fé Cristã. Que Deus te abençoe novamente. Abraço a todos.